Faremos hoje a escultura do canino superior e do canino inferior. Então, nós temos aqui já colocado as medidas do dente, que nós pegamos da tabela de medidas, né? O comprimento e as medidas do dente superior, do canino superior e do canino inferior. Fizemos por eleição, fazer os elementos do lado esquerdo, porém, olha aqui, o hemiarco superior direito, hemiarco superior esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. Aqui temos alguns elementos do arco superior, hemiarco direito, arco inferior, hemiarco direito também, e aqui alguns elementos do arco superior e hemiarco esquerdo. Bem, em relação à medida total, quando nós observamos um canino, uma das coisas que nos chama muita atenção é o comprimento total dele. Observamos assim que os caninos são os elementos mais longos ou os maiores elementos dentais da nossa arcada dentária. Mas nós temos para pessoas diferentes, às vezes tamanhos diferentes. Observem, por exemplo, o tamanho total. Esse é um canino superior que apresenta, né, esse comprimento. Às vezes nós temos elemento com volume muito mais determinado, observando, por exemplo, detalhes anatômicos bem nítidos e um volume bem definido, né, bem grande no caso. Às vezes, olha aqui, comprimento esse que já houve o desgaste de abrasão, mas olha o comprimento total do dente, bem grande, né? Ou às vezes elementos com tamanhos menores. Olha, também canino superior, porém com detalhes anatômicos nítidos, evidenciados, inclinação, porém com tamanho mais reduzido. E assim também acontece com os dentes inferiores. Às vezes temos caninos inferiores com tamanho bem diminuído, parecendo quase um incisivo, né? Mas é um canino inferior. Às vezes temos um canino inferior mais robusto, olha, com as raízes até a raiz dele mais longa, mais larga, também com um comprimento um pouco bem definido, os detalhes anatômicos, e é um canino inferior. Assim, medida é variável, às vezes tanto na largura quanto no comprimento dele também. Nós temos, às vezes, características que diferem de uma pessoa para outra, de paciente para paciente, né? Mas, no aspecto geral, características gerais do canino superior e do canino inferior, observem 29 milímetros para o inferior, 29 milímetros para o superior. Consequentemente, em um mesmo indivíduo, nós temos um tamanho praticamente proporcional do dente, né, do grupo dos caninos. E aqui nós temos o tamanho da distância inciso-cervical, a distância mesodistal e vestíbulo lingual. Quando observamos, olha, inciso cervical um pouco maior, a mesodistal e a vestíbulo lingual também quase proporcionais, porque agora ele aumenta no sentido vestíbulo lingual em relação aos incisivos, pois os incisivos são espatulados, assim nós temos elementos menores nessa distância. Agora, como são elementos unicuspidados, ou seja, apresentam cúspides, a distância vestíbulo-lingual dele começa a aumentar, porque os próximos serão elementos bicuspidados. Para o canino inferior, quando observamos medida, olha, distância mesodistal, distância vestíbulo-lingual, já temos uma diferença um pouco maior, praticamente, né, 1 milímetro de tamanho, aqui, né, menos de 1 milímetro. Então, o dente inferior, ele é bem achatado, de mesial para distal, é longo, de incisal para cervical. É a característica que nós observamos, olha, de mesial para distal é estreito, de incisal para cervical é longo. Já o canino superior, ele tem um pouco mais proporção entre vestíbulo lingual, inciso cervical e a distância mesodistal dele. Bom, outra característica também que nos
define ou que nos chama a atenção para o canino superior é que a distância médio-distal e a distância inciso-cervical são quase proporcionais. Um pouquinho maior é inciso cervical. E quando observamos a convergência da borda mesial e da borda distal, nesse sentido inciso cervical, para esse dente é muito importante quando comparamos com o inferior. O inferior, a borda mesial dele é quase retilínea e a borda distal define uma bossa mais definida e uma curvatura ou uma concavidade na região disto-cervical dele. No canino superior também nós temos mesial menos convergente, distal mais convergente, mas quase simétrica essa convergência. No inferior, não. Mesial é quase reta e a distal define um desenho de um perfil com convexidade na região da bossa e concavidade na região disto-cervical. Essa concavidade disto-cervical mais definida acontece muito isso aqui, ó. A deposição de cálculo e tártaro logo abaixo ou cervicalmente em relação à região da bossa distal. Tenho bossa distal, essa concavidade normalmente dá a possibilidade de agregar mais cálculo. Olha nesse caso aqui, ó, por exemplo, olha na distal, tenho bossa distal e aqui eu tenho mais deposição de cálculo. No paciente, nós vamos ficar mais atentos a essas características para não deixar, às vezes, o paciente perder o dente, como, né, acontece muito comumente. Observem aqui, por exemplo, ó, mesial, tem um pouco de cálculo, mas quando eu olho na distal, olha a deposição de tártaro ou cálculo na região distal dele, porque eu tenho aqui a proteção da bossa, cervicalmente essa concavidade. Como muitas vezes o paciente não usa tanto o fio dental, acontece mais frequentemente na região distal ou abaixo, na região do col da gengiva, né? Na região disto-cervical dos dentes e acontece mais essa deposição de tártaro ou cálculo. Bom, então, nós temos as características deles, do superior e do inferior. Vamos começar a fazer a escultura do dente superior primeiro. Aí, vou tirar isso aqui pra gente observar agora a escultura dele. E vamos deixar o inferior por aqui. Bom, eu coloquei no desenho agora para chamar um pouquinho mais a atenção, porque às vezes a gente distrai um pouquinho quando nós vamos observar esse quadrante, né? Então, hoje eu já determinei aqui, ó, coloquei acima o superior, inferior, direito e esquerdo, para ficarmos mais atentos a essas localizações, a essas características, para não errar a numeração da codificação do dente quando temos no quadrante. Bom, então, vamos pegar, por exemplo, esse canino aqui como uma referência para estarmos fazendo. Nós temos nessa posição, olha, os caninos superiores. Eu tenho aqui um canino que está com a risogênese incompleta. Olha, ele foi removido ainda na região, no início da erupção dele. Então, eu tenho, olha, o ápice da cúspide bem definido, as cristas. E quando ele estava ainda em fase de formação, o ápice não havia fechado. Então, aqui um exemplo interessante e legal de observarmos risogênese incompleta. O forame fica como se fosse um funil mais largo, enquanto não aconteceu a apicificação, ou seja, a formação total da região do ápice. Faltava mais ou menos 1/3 da raiz para terminar de formar, que é mais ou menos próximo à data de erupção, à data eruptiva dele. Bom, então vamos pegar esse elemento aqui como um exemplo, vamos ver o comprimento total dele. Olha, tem 30 milímetros, tem quase 31 milímetros de comprimento. Como a medida é variável, como a gente comentou, olha, esse também é um canino superior, olha a diferença de tamanho, bem menor, né? Esse aqui já tem 21 milímetros de comprimento, mais ou menos. Mas, tudo bem. Vamos seguir a medida da tabela. Eu tenho aqui 29 milímetros de comprimento total. Colocaremos 29 milímetros de comprimento total para fazermos a escultura. Marca a base do bloco, onde tem esse risquinho na diagonal.
Quando marcamos o comprimento dos outros elementos dentais, comentei com vocês vão surpreender quando for fazer um canino. São os elementos mais longos, então teremos quase o comprimento total do bloco para fazer a escultura dele. A distância inciso cervical, mais ou menos 11 milímetros e meio. Marcaremos aqui a distância inciso cervical. Bom, feito esses limites, né, ou essa demarcação, cortamos o excesso da cera, que não é muito, é um pouco só, já está chegando na medida do comprimento total. Ao cortar, sempre fique atento para não fazer esse corte de uma vez ou muito rápido, para não quebrar a cera. Aqui nós temos arco superior, M-arco esquerdo, portanto, ele é o dente de número 23, é o terceiro elemento a partir do plano sagital mediano. Assim, eu marco para esse lado face vestibular. Lado contrário da face vestibular, eu tenho a face palatina para o dente superior e lingual para o dente inferior. Para o superior, pode ser palatino ou lingual vestibular. Para esse lado do plano sagital mediano, eu terei a face mesial, marco mesial, e do lado contrário da face mesial, que fica distante, é a face distal. Nesse momento agora, vamos observar a distância mesiodistal dele. Na tabela 8.4, colocaremos mais ou menos 8,5 de distância mesiodistal. Na face vestibular, eu coloco, olha, mais ou menos 8,5, quase 9 milímetros nessa distância mesiodistal. Eu posso pegar a partir dessa medida, olha, pro lado lingual vai reto e converge levemente para palatino. Olha, vai reto até o meio e converge para palatino. Assim, eu fiquei com o lado palatino ou lingual com a medida um pouquinho menor. Vamos desenhar. Borda mesial, ela é menos convergente para cervical e menos convexa. A borda distal mais convexa e mais convergente cervicalmente. A raiz, ela vai ser uma raiz larga, mais globosa, com volume, né, um pouco definido, e às vezes com inclinação do ápice para distal. Ápice das raízes de canino superior é muito comumente inclinado para distal, e quando eu olho pela proximal, ele inclina também para vestibular. Acontece, né, muito frequentemente esse tipo de inclinação. Bom, olharemos pelo lado lingual. Aí, eu tenho aqui é distal, desse lado mesial. Mesial é menos convergente, a distal mais convexa e mais convergente. A face palatina menor, desenho a raiz na face palatina. Feito o desenho do lado vestibular e do lado palatino, nós podemos unir no ápice da raiz também, uma vez que nós já fizemos isso aqui na incisal. Agora, vamos cortar na face mesial. Olha, observamos face mesial, face vestibular. Então, eu corto a face mesial, observando o contorno que fizemos o planejamento do lado vestibular. Acompanho no ápice também, no ápice da raiz, e acompanho agora o desenho que foi planejado do lado lingual. Fica uma crista no meio, porque a gente toma cuidado ao fazer esse corte. Na face mesial, ela é menos convergente e menos convexa, não vou precisar tanto de observar essa convexidade e deixá-la demarcada no corte. Agora, o desenho planejado da face distal. Eu posso começar por aqui, vou começar pelo ápice da raiz. Pode começar em qualquer face que você quiser, desde que você siga o desenho planejado.
Olha, corta-se a bossa distal, ela fica mais arredondada. Devo lembrar dessa característica porque é uma característica pertinente a essa face e que nos chama atenção. Bom, removi, ficou a crista no meio. Agora, eu tiro na raiz, tranquilamente. Agora, na face distal, eu procuro deixar preservando um pouquinho mais essa convexidade, porque teremos aqui nessa região a bossa distal. Bom, a borda cervical, vou demarcá-lo novamente na face mesial e distal, onde foi removido, né? Quando tiramos a cera, sumiu o desenho. Bom, agora para fazermos caninos, ou né, os incisivos também, é importante nós marcarmos aqui o meio e lembrar, ele é um dente superior. Se ele é superior, a face incisal vai ficar levemente mais próxima da vestibular, porque ao ocluir, olha a diferença. Tá vendo? O superior oclui sobre a região inciso vestibular do dente inferior. Então, o superior tem que estar com a incisal mais próximo da vestibular e o inferior fica com a incisal mais próximo da lingual. Por isso, faremos aqui, ó, marquei o meio. Tá, ele é superior, aqui é face vestibular. Então, farei a borda vestibular nessa posição, mais para vestibular. Agora, na face mesial e na face distal, nós vamos marcar a distância vestíbulo-lingual. Bom, distância vestíbulo-lingual na face mesial, eu marco essa medida perto da borda cervical, que é a região de maior largura do dente. Como se eu estivesse fazendo uma medida assim, ó, vestíbulo-lingual, próximo à região cervical. Na face mesial, na face distal, ela será levemente menor. Então, se eu marquei essa medida na face mesial, posso diminuir um pouquinho e fazer na face distal. Bom, demarco na distal. Olha a posição da convexidade da bossa vestibular e do cíngulo. Agora, faço o desenho da face mesial e da face distal. Aqui é face mesial. Eu pego da medida da vestibular, vai levemente convexo até encontrar a bossa. Do lado lingual, nós vamos trazer levemente côncavo até a região do cíngulo. Demarquei assim o desenho da face mesial dele. Vou trazer o ápice, mais ou menos até o meio da distância vestíbulo-lingual. Olha, vai reto, chega perto do ápice, afina. Olha, vai reto e diminui quando chega perto do ápice. Assim, nós temos uma raiz mais globosa, proporcional ao volume da coroa. Faremos o mesmo do lado distal. Borda vestibular um pouquinho mais convexa até a base da bossa vestibular. Do lado lingual, levemente côncava até a base do cíngulo. O cíngulo está na região cervical da palatina, ou no terço cérvico-palatino. A raiz, muito bem. Planejado assim, a face distal e a face mesial, vamos fazer os cortes, ou faremos os cortes. Na região cérvico-vestibular, tenho bossa vestibular. Depois, eu tenho duas vertentes, uma vertente livre mesial e uma vertente livre distal. A vertente livre mesial normalmente é um pouquinho menor e a vertente livre distal um pouco maior e um pouco mais inclinada. Na região cérvico-vestibular, os dois cortes da bossa vestibular e posteriormente os dois cortes na vestibular da raiz. Bom, cortei segundo o desenho que era planejado. Na lingual, eu também tenho duas vertentes. São duas vertentes triturantes. Uma vertente palatina
na região mesial, uma vertente palatina na região distal. Essas cristas, elas se encontram mais ou menos na direção do ápice da cúspide. E 2 planos na bossa, na região do cíngulo, aliás, e 2 planos dando continuidade do corte da raiz. Bom, a face mesial dos caninos, assim como dos incisivos, o incisivo inferior, lateral superior, a face mesial tem uma tendência de inclinar um pouco mais para o lado lingual do que a distal. Por isso, vou pegar a metade mesial do dente e cortar um pouquinho mais do lado palatino. Assim, eu faço a inclinação do cíngulo distalmente posicionado. Canino tem uma cúspide. Olha, são 2 segmentos, um segmento mesioincisal, um disto incisal e o vértice ou ápice da cúspide. Aqui está a crista transversal livre e aqui a crista transversal triturante. Então, eu tenho aqui mesial. Desse lado mesial tem um segmento mesioincisal menos inclinado e um pouco menor. Na vertente distal, um segmento disto-incisal um pouquinho maior e mais inclinado. É característica, normalmente, dos caninos superiores. Agora, às vezes, tem alguns caninos que esses 2 segmentos são bem proporcionais, quase do mesmo tamanho. Né? Aqui a incisal ficou um pouquinho mais larga, eu tiro levemente na vestibular e na lingual também. Assim, já vamos cooperar com a convergência mesiodistal. Com o Rollenbeck, arredondamos os ângulos das bordas, né, os ângulos diedros na região da bossa vestibular. Essa crista agora, que nos incisivos nós arredondávamos até que ela sumia, né, ficasse desaparecida, agora no canino não, ela vai ficar um pouco mais evidente. Desgastamos. Na região do cíngulo, aqui é mesial, posso arredondar mais tranquilamente, porque assim o cíngulo já fica levemente ou distalizado, ou levemente inclinado para distal. O ângulo disto-incisal é mais arredondado, assim, olha, fizemos o contorno da bossa distal. O ângulo mesio-incisal, ele é um pouco menos arredondado. Vamos desenhar a borda cervical, porque assim já temos uma forma um pouquinho mais próximo do final do dente. Conferindo a distância inciso cervical, mais ou menos 11,5 na vestibular e também na face palatina. Desenho a borda cervical. Na vestibular, ela é curva e côncava para o lado da raiz. Na palatina também, apresenta curvatura e concavidade para o lado da raiz. Na face mesial, ela é levemente curva e côncava para, olha, na vestibular e lingual, ela é curva e côncava para coroa. Na mesial e na distal, ela é curva e côncava para raiz. Fizemos o desenho da borda cervical, agora desgastamos levemente na raiz. Raiz do canino é mais larga, globosa, consequentemente, o sulco radicular vai ser bem pouco definido, principalmente na porção da face mesial. Só um pouquinho compressivo, ele é um elemento que apresenta 100% de uma raiz e 100% de um conduto nela também, por ser mais globosa, menos acentuado o sulco dessa raiz. Desgastamos um pouquinho na raiz, em todas as faces,
vestibular, mesial, distal. Aqui eu tenho a face distal. As faces distais, normalmente os sulcos são um pouquinho mais aprofundados. Consequentemente, eu posso fazer aqui um pouquinho mais aprofundado na região distal dessa raiz. Assim, eu faço levemente uma compressão. Observem, por exemplo, nesse aqui que está mais colorido, olha, um pouquinho mais profundo na distal e na mesial também eu tenho, um pouco menos, mas também ele está marcado. Esse que está com risogênese incompleta. Aqui é a face mesial da sulcada e aqui é a face distal também. Então, o sulco um pouquinho mais leve na mesial, um pouco mais definido e aprofundado na distal, mas apresenta sulco nas duas faces, mesial e distal. Arredondo a borda cervical próximo à região da coroa. Quando fazemos esse desgaste, vai ficar modelado, ou fica modelado um pouquinho mais definido o colo. Olha, fica mais ou menos quase 1/2 milímetro de desgaste em todo o contorno que fizemos da coroa, ou na borda cervical. Na distal, eu tenho bossa mais definida, e aqui eu tenho a região do col da gengiva, um pouquinho mais compressivo. A bossa distal é convexa, a bossa vestibular, desculpa, bossa distal também. A bossa vestibular é convexa, larga. Na face mesial, ela é um pouco menos convexa, mas apresenta mais inclinação para o lado palatino, ou um pouco mais inclinado nessa direção. Na borda cervical do lado lingual, tem o cíngulo, na região central da cervical. Bom. Face vestibular. Na vertente mesial, eu tenho um sulco vestibular que ele é um pouco mais retilíneo, ele é um pouco menos inclinado. Olha, mais nítido, próximo à incisal, direcionando cervicalmente, ele vai desaparecendo. Assim fica mais modelado, um pouco melhor, mais visível, mais nítido, o lóbulo mesial. O sulco vestibular da vertente distal, normalmente ele é um pouco mais longo e mais curvo, côncavo para a face distal. Ele não é muito profundo, um pouco menos do que o da vertente mesial, mas também aparece modelando assim o lóbulo distal do dente. Esses sulcos vestibulares, os caninos, eles não são retilíneos como acontecia com os incisivos. Da vertente mesial, ele é menos curvo, mas ele é um pouco curvo e côncavo para o lado mesial. Da vertente distal, ele também é curvo e côncavo para o lado distal. Da vertente mesial, um pouco mais definido, mais marcante, da vertente distal, um pouco mais discreto. Esses dois sulcos vestibulares delimitam os 3 lóbulos de desenvolvimento na face vestibular do dente: o lóbulo intermediário maior, o lóbulo distal de tamanho médio e normalmente o lóbulo mesial de tamanho menor. Na face palatina, temos 2 cristas marginais, uma crista marginal mesial e uma crista marginal distal. A mesial mais estreita e mais afinada, a distal mais larga e normalmente um pouco mais curta. E temos também uma crista intermediária, que coincide com a direção do ápice da cúspide. Assim, para essa face, nós temos uma fossa palatina dupla, uma mesial e uma distal. Tirando nas fossas, eu posso pegar o Rollenbeck e arredondar esses ângulos para defini-los mais naturalmente.
Olha a crista intermediária ou mediana e a crista marginal mesial. Eu posso diminuir um pouquinho na parte média dessas cristas, das três, porque nessa região é que vai estar acontecendo a oclusão com o canino inferior, a proteção. Então, eu tenho uma redução na altura dessas cristas, na porção média delas. Assim, elas não ficam muito altas e não atrapalham na relação de oclusão com o dente antagônico. Se quiser, essa fossa também poderá ser retirada assim, ó, pegando com essa parte discoide do gotejador da espátula Lecron, aí poderemos pegar e fazer, às vezes, essa remoção da fossa, das duas fossas palatinas com a parte discoide dele. Faremos o acabamento da face em sisal e o dente ficou pronto. Posso pegar a meia calça, passar para deixar um pouco mais discreto, né? Algumas marquinhas do instrumental. Se tiver tempo, a gente pega o instrumental, vai passando várias vezes até que ele fica até mais com mais brilho. Mas pode-se usar a meia calça também para fazer esse acabamento. Olha aqui o canino superior. Às vezes um pouquinho mais volumoso, né, do que o canino que a gente tem no natural, porque se quisermos definir o mesmo volume, é só pegar e desgastar um pouquinho mais, pega o paquímetro e seja mais rigoroso, mais criterioso com ele, que você consegue pegar e chegar na medida normal do dente. Bom, agora faremos o canino inferior, que vai ser um pouco, né, algumas características diferenciadas com o canino superior. Comprimento total. Aqui nós temos, olha, a medida para o canino inferior. Aqui nós temos alguns elementos que são caninos inferiores do lado esquerdo. O canino inferior, ele vai apresentar, ou ele apresenta a face mesial menos convergente para cervical, face vestibular mais inclinada para lingual, e nós temos também elemento com a raiz com o sulco mais definido. O sulco radicular do canino inferior é mais aprofundado. Comprimento total, colocamos o mesmo comprimento do canino superior, que são 29 milímetros. Tiramos o excesso. E teremos para esse canino inferior a distância inciso cervical bem alongada, olha, 11,5. Aqui demarcando no paquímetro, 11,5. Encosta a base do paquímetro e marcamos o desenho do colo anatômico. Vamos determinar agora os nomes das faces. Olha, se eu tenho aqui o canino inferior do lado esquerdo, uma face qualquer, eu marco como sendo vestibular. Do lado contrário, agora é lingual. Eu não posso falar palatina do dente inferior. Borda mesial e borda distal. Bom, determinei as faces dele. Agora, na face vestibular, nós vamos marcar a distância mesiodistal, que aqui 7,3, mais ou menos. A distância mesiodistal. Como a face lingual é levemente menor,
Faço a mesma forma, olha, vai reto e converge um pouquinho para lingual. Aqui é distal. A mesial vai reto e converge um pouquinho para lingual. Vamos desenhar a face. Aqui é borda distal, aqui é borda mesial. A borda mesial dele vai ser muito pouco convergente para cervical. Ela segue praticamente o contorno da raiz, mais ou menos retilíneo. A distal, nós temos a bossa e depois a fossa na região disto cervical. Fizemos assim o desenho da face vestibular, agora faremos da face lingual. Olha, reto e marca convergência. A borda distal, ela é mais convexa. Une no ápice da raiz. E eu posso já unir na coroa, agora eu posso fazer a remoção do excesso da cera, podendo começar a cortar de qualquer lado que você quiser. Pega a sua preferência e tira. É importante tirar acompanhando exatamente o desenho que foi planejado. Olha, corta assim em cima do desenho. Tira o excesso perto da cervical, dos dois planos. Agora, removendo do lado distal, lembrando que a convexidade da bossa é nítida e na região disto central sempre apresenta essa concavidade. Olha, para remover, é bom tirarmos de pouquinho em pouquinho. Vocês viram que eu fui tirar um pouco mais, tava tendendo a quebrar, mas como eu estava tirando no início, não precisa colocar cera. A região médio-incisal é um ângulo pouquinho inclinado, a disto-incisal um pouco mais inclinado cervicalmente. Aí, eu corto. Segmento médio-incisal. Agora, certo? Bom, agora, marcamos o colo, ou a borda cervical, marcamos o meio da distância vestíbulo-lingual. Bem, marquei o meio para centralizar a face incisal. Agora, venho na face mesial e vou demarcar a distância vestíbulo-lingual. Na face mesial, a distância vestíbulo-lingual. Na face distal, um pouquinho menor. Bom, feita a demarcação, na mesial um pouquinho maior, diminuiu o marqueio na distal. A face incisal descendente agora, observem, aqui é a vestibular, aqui é a lingual. Quando eu marquei o meio, agora o dente inferior, a incisal dele vai ficar mais próximo do lado lingual. E faremos agora o desenho a partir dessas demarcações. Olha o desenho da borda vestibular até a bossa.
da face lingual até o cíngulo. Marcou o ápice da raiz e o desenho da face. Olha aqui a vestibular. Tá, que é lingual. Então, vou pegar, vai reto até a bossa, vira, depois volta até chegar no ápice. Do lado lingual, tem a fossa, o cíngulo e a raiz. Desenhei assim a face distal, agora a face mesial. Desenho da face distal e da face mesial. Bom, na região cérvico-vestibular, eu tenho bossa vestibular. Por isso, eu corto em 2 planos. Até onde? Até chegar no desenho. Olha, corta-se a bossa vestibular. Olha, na vestibular, tirei nas 2 vertentes, na bossa e na raiz. Do lado lingual também, nas 2 vertentes linguais, no cíngulo e na raiz. A diferença é que o corte da vestibular nós faremos um pouquinho convexo. Da lingual, eu posso tirar um pouquinho côncavo, não muito, mas eu posso fazer isso. Canino inferior, agora, o cíngulo é bem inclinado para lingual também e para distal. Então, eu pego o ângulo mésio lingual e vou desgastar, assim eu joguei o cíngulo distalmente posicionado. Arredonda os ângulos diedros, afina na raiz. É um elemento, apesar de apresentar 29 milímetros de comprimento, é grande, longo, mas ele é relativamente pouco volumoso, ele é delicado. A bossa distal dele é bem evidente. O canino inferior tem uma característica que pertence a ele somente. Quando vou marcar a distância inciso cervical, na face vestibular, ela é mais longa do que na face lingual. Por exemplo, tem um dente aqui que está um pouco mais demarcado, olha, então a distância inciso cervical da vestibular é mais longa do que a distância inciso cervical da lingual. Eu tenho comprimento diferente do colo anatômico, observem. Então, nós podemos dar mais ou menos 1 milímetro de diferença entre o comprimento da coroa com o comprimento da raiz. Vamos demarcar, por exemplo, na face vestibular, a distância inciso cervical ali, tá marcando 11,5. Vamos colocar 12, por exemplo, na face vestibular. Então, colocaremos 12 milímetros na vestibular e vamos diminuir mais ou menos 1 milímetro e colocar menor do lado lingual. Só o canino apresenta essa característica e só o canino inferior. Na face vestibular, a borda cervical é curva e côncava para coroa. Na face lingual também, curva e côncava para coroa. Na mesial e distal, curva e côncava para raiz.
desenho da borda cervical e a escultura. Para se esculpir, vamos tirando um pouco mais na região cervical da face distal, porque nós temos a região do col da gengiva. Sulco radicular nesse dente é bem profundo, bem definido. Como o sulco radicular do canino inferior é bem definido, pode acontecer dele apresentar com raiz múltipla ou com duas raízes, uma vestibular e uma lingual. Sulco radicular na mesial, um pouco menos profundo do que na distal. Nesse momento, eu já tenho o colo anatômico bem definido, já tenho a raiz mais ou menos conformada, e a coroa, o aspecto geral modelado, mas faltando os acidentes anatômicos dela. Olha, se nós temos a raiz já modelada e a coroa com o colo anatômico também modelado, só que falta esculpi-lo. Bom, aqui é face mesial, borda cervical pouco convergente, pouco convexa, a bossa vestibular na vestibular, na distal, na disto centro cervical, nós temos a região do col da gengiva e na face lingual levemente arredondada. Sulco vestibular. Na vertente mesial um pouco mais retilíneo, não muito marcado. Canino inferior, os detalhes anatômicos são bem sutil, bem pouco evidente. Sulco vestibular, que delimita os lóbulos vestibulares, sutilmente marcados. Na lingual, a fossa lingual, nós já poderemos esculpir diretamente com a parte discoide, porque ela vai ser também não muito evidenciada. Tiramos um pouquinho na fossa lingual distal, mantendo uma crista distal um pouco mais alargada. Na fossa mesial, a crista marginal um pouco menos larga. A crista intermediária, um pouco mais aprofundada também, e os detalhes anatômicos bem pouco marcados. Olha, crista marginal mesial, crista intermediária, crista marginal distal, fossa palatina mesial, fossa palatina distal. Às vezes, nós encontramos nesse dente o que nós chamamos de periquimáceas, que são exteriorizações das estrias de Retzius. São linhas normalmente curvas que acompanham aproximadamente o formato do colo anatômico ou da borda cervical, que vão mediando e marcando, definido como se fosse quase que o desenho da borda cervical também. Podemos passar a meia, arredondando os acidentes. As periquimáceas são exteriorizações das estrias de Retzius, que vocês estudam na histologia e na embriologia dental. Bem assim, ficou pronto o canino inferior. Olha, um pouco mais volumoso,
do que o dente natural, mas se eu quiser, eu posso voltar, definir um pouquinho mais essa proporção, tirando, arredondando e modelando da mesma forma que ele foi confeccionado. Olha lá, temos às vezes elemento com maior volume, né, que ficou bem proporcional a ele, as curvaturas, a lingual de forma discreta, e assim nós temos o canino inferior do lado esquerdo, semelhante ao dente natural. E aqui o canino superior do lado esquerdo também, um pouco semelhante, olha, a um dente natural, com volume também mais acentuado. Olha a base do cíngulo, as cristas marginais, fossa palatina. Quando os caninos desgastam a incisal, normalmente aparece uma bolinha, onde fica o esmalte na lingual, o esmalte na vestibular e a dentina começa a ficar um pouco evidente nessa região. Alguns dentes aparece isso um pouco mais nitidamente por causa do desgaste abrasivo, fica esmalte, esmalte e começa a aparecer a dentina na parte média, tanto no dente superior quanto às vezes no inferior também começa a evidenciar. Olha aqui esse inferior, tá vendo? Uma bolinha que fica apresentando a dentina a partir do momento que já desgastou o esmalte. Fica esmalte, esmalte e a dentina fica na parte média. Muito bem, então isso é canino superior e canino inferior. As proporções e os dentes no aspecto geral.